Hello, welcome back. Bom, acabamos o outro bloco montando, ficou bem rabiscado, né? Essa estrutura do will, do seu uso e da sua estrutura na frase. A particularidade que eu falei é que ele aparece também de outra forma no futuro, que é na sua forma progressiva. Então, nós chamamos de Future Progressive Tense. Eu acredito que com as aulas dos outros blocos, a palavra progressive tem aparecido, que vocês já entenderam que quando a gente fala de progressive, dá essa ideia do quê? De continuidade, né? Então, ela é uma ação futura, voltando a falar que nós estamos ainda falando de futuro, mas que ela continua, ela é progressiva, tá? Então, describes an ongoing or continuous actions that will take place in the future. Então, né, ela descreve uma situação de continuação de continuidade que vai acontecer lá no futuro. Bom, aí temos uma linha aí, só para ficar um pouquinho mais claro visualmente. Past, present. Então, aqui no futuro, nós estamos falando que ele vai continuar. Okay? Então, ele é uma ação futura que se estende, né? De que forma nós usamos? Formed by using will be or shall be, como eu falei que apresentei a curiosidade de shall, with the verb form ending in ing. Então, nós vamos ter will be mais o verbo com ing, que justamente dá essa condição progressiva e de continuidade. Qual o exemplo que nós temos aqui? Dr. Jones will be presenting ongoing research on sexist language next week. Então, o Dr. Jones vai estar apresentando, né, uma pesquisa inacabada na próxima semana. Não preciso traduzir a frase inteira, só para mostrar para vocês, na verdade, a estrutura daqui. Will be mais o verbo no ing, presenting, né? Se não tivesse na forma progressiva, seria present. Mas para dar essa ideia de continuidade, de algo que se estende, nós usamos o ing. Então, assim como no present continuous que nós vimos, por exemplo, I am teaching English now, que é uma coisa no presente, mas que novamente nós usamos a forma progressiva no ing, porém agora nós podemos usar no futuro também, que você vai estar fazendo, realizando algo contínuo, né, que dê essa ação, que dê essa conotação de continuidade, só que dessa vez no futuro, né? Na estrutura não podemos esquecer que ele fica will be mais o verbo, né? Por exemplo, no present continuous, se fosse de uma ação no momento, seria Dr. Jones is presenting a research, something like that. Então, o is aqui marca o verbo to be no presente. No futuro, nós fazemos uso dessa estrutura se ela estiver de forma contínua, tá? Will be, então a palavra will, mais o verbo to be e o outro verbo no ing. É essa estrutura se for na forma do progressive, de algo contínuo no futuro. No livro há um exemplo também. Vamos voltar aqui na câmera só para vocês terem noção. Future continuous, aqui. Então, a forma will be mais o verbo mais o outro verbo no ing. O uso. Ações futuro que se estendem no tempo. Ou seja, se estende, dá essa ideia de algo progressivo e continuidade. Então, o exemplo que temos é by the time we get home, our kids will be eating dinner. Então, no momento que nós chegarmos em casa, nossas crianças estarão jantando, né? Então, novamente, estará jantando é algo no futuro, mas que
No momento que a pessoa chegar, essa ação aqui, ela dá uma ideia de continuidade, de algo que está acontecendo, porém ela está acontecendo no futuro. Não deixa de ser uma prediction e uma previsão, ok? Vamos voltar lá para nossas explicações. Então, esse é o future continuous, que a estrutura é de will be plus, né, mais o outro verbo no ing. Por exemplo, by this time tomorrow, né, essa hora amanhã, by this time tomorrow, I will be having my lunch, or I'll be eating lunch. Ok? Então, nessa hora, né, by this time tomorrow, nessa hora, só que, porém, amanhã, eu vou estar comendo, né, o meu almoço, vamos supor. Dá essa ideia, novamente, aí de continuidade, ok? De uma ação que está progressiva, porém, no futuro. Tá? Mas é algo bem simples, é só pensar nessa estrutura de will be, de pensar nessa estrutura will be plus the verb with ing, ok? Eu faço essa cobrinha aqui sempre quando existe a palavra progressive, porque eu acho que visualmente essas associações ficam mais fáceis de entender para vocês em casa quando imagina. Então, toda vez que eu uso a palavra progressive, que ela aparece tanto no passado, quanto no presente e agora no futuro, eu faço a cobrinha para vocês lembrarem que é algo progressivo, ou seja, que é uma ação em continuidade, não importa se ela é no passado, se ela é no presente, se ela é no futuro. No caso aqui apresentado, né, na explicação, a gente está falando dessa ação em continuidade no futuro, não no presente, como eu usei aqui o exemplo do present continuous. Então, é um future continuous, né, um futuro em continuidade, uma ação que dá essa ideia progressiva, só que, porém, não no presente, sim no futuro. Ok? Não se esqueçam da estrutura, de que eu preciso de will be mais o outro verbo no ing para que ele seja esse future continuous. Ok? Quem quiser interesse de procurar mais exemplos em casa também do uso do future continuous, é interessante, tentem localizar também nas músicas, né? Eu comecei o bloco para explicar sobre o will com a música You've Got a Friend. Não tem exemplos, né? Só tem o exemplo do future simple, né? Ou seja, sem ser na forma continuous. Mas é interessante, toda vez que eu abordar aqui uma questão gramatical, assim como em outros textos eu já dei outras dicas, a música também é uma ótima ferramenta. Então, sempre que vocês pegarem aí a letra, tentem identificar o future continuous, o future simple, né? Ou simple future. É mais fácil de vocês pegarem, inclusive, pelo contexto. Né? Por que será que usou esse tempo verbal e não usou o outro? Então, é interessante a cada bloco, né, a cada aula, na verdade, que é introduzido um ponto gramatical, no caso de hoje, o futuro, a música é um bom exercício para vocês, quando for pegar uma letra, tentar localizar e entender o sentido, né, o porquê o uso daquele tempo na música. Pode ser qualquer uma. Eu abri com You've Got a Friend, só como warm-up mesmo, e como dica para vocês fazerem isso em casa, ok? Bom, temos ainda no fim desse bloco, vamos deixar um pouco o will de lado, logo mais a gente volta com ele só para estabelecer a diferença para going to. Então, going to, quando nós temos na frase também, estamos falando de futuro, porém a forma de uso é diferente, porque aqui sim nós estamos falando de algo planejado, enquanto o will dá essa ideia de prediction, de divisão, né, de uma ação não premeditada,
O going to, a gente está falando de um futuro, né, de ações que a gente planeja, né, e de intenções também. Então, se eu tivesse, coloquei duas palavrinhas aqui também para facilitar na explicação. Intentions, que são as nossas intenções do que a gente quer que aconteça no futuro, alguma ação. E de plans, de planos, tá? Então, são coisas que a gente já tem uma ideia do que vai acontecer, justamente porque é de nossa intenção, já é algo premeditado, ok? Bom, e eu coloquei entre parênteses aqui, you have already decided to do it. Então, você já decidiu sobre isso, né? Então, quando a gente faz um plano, não deixa de ser uma decisão que você já está tomada, independente se acontecer algum imprevisto ou se não acontecer, já é da intenção de que isso aconteça, né? Ou seja, ele está planejado, ele já está todo estruturado aí na sua cabeça para que aconteça, ok? Nos exemplos, eu vou trazer também aqui tanto a forma afirmativa, quanto a negativa, quanto a interrogativa, para ficar mais fácil para vocês, tá? Lembrando sempre aí do going to enquanto intentions, enquanto plans. Bom, o primeiro exemplo que nós temos é we are going to buy a new car next month. Então, nós vamos comprar um novo carro o mês que vem. Então, aqui, ó, next month, também aí já é uma expressãozinha que demonstra aí que a pessoa já está planejando para comprar um carro o mês que vem. Mas a tradução seria, nós vamos comprar um carro o mês que vem. Ok? Pode ser uma intention, como pode ser um plan, nesse caso dessa sentença, né? Pode ser um plano e pode ser uma intenção, mesmo mas que a pessoa já está estruturando na cabeça, né, se movendo para que isso de fato aconteça, ok? Então, a estrutura está aqui, going to. Aqui é o verbo to be na forma contraída, mesma coisa aqui, are. E o verbo na sua forma normal, assim como no eu, depois de to, né? Porque é isso que, na verdade, que marca o futuro, going to. O verbo não sofre alteração também, igualzinho no eu. Ok? Bom, o segundo exemplo que nós temos é I'm going to work in a bank when I leave school. Então, eu vou trabalhar em um banco quando eu sair da escola. Novamente, qual que é o uso aqui? Um plano, né? Ou seja, a pessoa está planejando trabalhar no banco assim que acabar a escola. Pode ser que não aconteça? Pode ser que não aconteça, né? Because we never know, a gente nunca sabe. É uma frase, uma expressão boa aí que a gente fala, we never know. Mas, enfim, a intenção dessa pessoa, né, ela está planejando essa ação para que ela literalmente aconteça, ok? Então, aqui, I'm, na forma contraída também, going to, mais o verbo work, na sua forma normal, sem sofrer alteração. Ok? Lembrando, gente, que nós não podemos usar o going to se não tiver o verbo to be antes. Eu não posso falar I going to work. Não, this doesn't exist. Não existe. Nós precisamos do uso do verbo to be antes da estrutura going to. Ok? Sem o verbo to be, que é am, is e are, né? Estou falando no presente, mas não funciona. Não estamos falando de passado. Então é importante vocês... Depois eu vou mostrar, falando quando for a estrutura, de como é formada a frase, mas nós precisamos do verbo to be para usar o going to, ok? No terceiro exemplo, nós temos uma pergunta. Então, novamente, assim como no eu e nas outras estruturas que nós já vimos, se é uma pergunta, nós invertemos o sujeito, tá? Então, ele vem depois. Então, are you going to play basketball after school? Você vai jogar, né, basquete depois da escola?
novamente aí a gente está falando de um futuro próximo, tá? Se a pessoa vai querer, se é de a intenção dela, né, se ela vai jogar o basquete depois da escola. Lembrando que houve essa inversão aqui, que o are vem antes do sujeito, ó, e depois eu faço a mesma estrutura. Going to play. Lembrando que o verbo depois de going to, ele fica normal. Ok? Bom, nós retornaremos com mais exemplos de going to no próximo bloco. Ok?